Meditação nunca é oração. A oração, a súplica, nasce da autopiedade. Rezamos quando nos vemos em dificuldades, quando existe sofrimento. Mas na felicidade, na alegria, não há súplicas. Essa autopiedade, tão profundamente arraigada no ser humano, é a raiz da separação. Aquele que está separado ou se julga separado e que está sempre buscando identificação com alguma coisa que não é separada, só cria mais divisão e dor. A partir dessa confusão, a pessoa clama aos céus, ou ao marido, ou a alguma divindade da mente. Esse clamor pode obter uma resposta, mas a resposta é o eco da autopiedade na sua separação. A repetição de palavras, de orações, é auto-hipnótica, auto-envolvente e destrutiva. O isolamento do pensamento está sempre dentro da esfera do conhecido, e a resposta à oração é a resposta do conhecido. A meditação está longe disso. Nesse campo, o pensamento não pode entrar. Não há separação e, portanto, não há identidade. A meditação funciona às claras. Não há lugar para segredo nela. A mente, libertando-se do conhecido, é meditação. A oração vai do conhecido para o conhecido. Pode produzir resultados, mas é sempre dentro do campo do conhecido. E o conhecido é o conflito, a miséria e a confusão. Meditação é a total negação de tudo o que a mente acumulou. O conhecido é o observador, e o observador só enxerga através do conhecido. A imagem vem do passado, e meditação é o findar do passado. Se de fato, não verbal ou intelectualmente, você negou essa inteira construção do pensamento, então você poderia, talvez, encontrar o novo, a nova maneira de viver, de ver,
de agir. A negação é a mais positiva das ações. Negar o falso sem saber o que é o verdadeiro, negar a aparente verdade do falso e negar o falso como falso, é a ação instantânea da mente que está livre do pensamento. Ver esta flor com a imagem que o pensamento construiu dela é muito diferente de vê-la sem essa imagem. A relação entre o observador e a flor é a imagem que o observador tem da coisa observada. E desse modo existe uma enorme distância entre ambos. Quando não há imagem alguma, desaparece o intervalo do tempo. A meditação é sempre nova, não tem a marca do passado, porque não tem continuidade. A palavra nova não transmite a qualidade de frescor do que não estava lá antes. É como a chama de uma vela que se apaga e se torna a acender. A chama nova não é a velha, embora a vela seja a mesma. A meditação só tem continuidade quando o pensamento lhe dá cor, forma, propósito. O propósito e o significado dado pelo pensamento à meditação se torna uma escravidão ao tempo. Mas a meditação não tocada pelo pensamento tem seu movimento próprio, que não é do tempo. O tempo implica o velho e o novo, como um movimento que vai das raízes do ontem ao florescimento do amanhã. Mas a meditação é um florescer completamente diferente. Não é produto da experiência de ontem e, portanto, não tem realmente raízes no tempo. Ela tem uma continuidade que não é essa do tempo. A palavra continuidade aplicada à meditação é enganadora, pois aquilo que aconteceu ontem não está ocorrendo hoje. A meditação de hoje é um novo despertar, um novo florescer da beleza, da bondade. Sente-se uma vez na margem de um rio e olhe para a água.
Não se deixe hipnotizar pelo movimento da água, pela luz, pela limpidez e profundidade da corrente. Olhe para ela sem nenhum movimento do pensamento. O silêncio está à sua volta, em você, no rio e naquelas árvores totalmente imóveis. Você não pode levá-lo para casa, prendê-lo na mente ou na mão, pensando ter alcançado um certo estado maravilhoso. Se pensa que o alcançou, então não é silêncio, é meramente uma memória, um imaginar, uma fuga romântica do barulho da vida diária. Por causa do silêncio, tudo existe. A música que escutou esta manhã veio a você a partir do silêncio e você a ouviu porque estava em silêncio e ela foi além de você no silêncio. Mas nós não escutamos o silêncio porque nossos ouvidos estão cheios do tagarelar da mente. Quando você ama e não há silêncio, o pensamento faz desse amor um brinquedo da sociedade, cuja cultura é inveja e cujos deuses são fabricados pela mente e pela mão. O silêncio está onde você está, em você e a seu lado. Meditação é a culminância de toda energia. Não é para ser ajuntada pouco a pouco, negando isto e aquilo, agarrando uma coisa e segurando outra. Ela é, antes, a negação total, sem qualquer escolha, de todo desperdício de energia. A escolha é produto da confusão. E a essência da energia desperdiçada é confusão e conflito. Ver claramente o que é, a qualquer momento, requer atenção de toda energia. Nisso não há contradição ou dualidade. Essa energia total não surge por meio da abstinência, por meio de votos de castidade e de pobreza, porque toda determinação e ação da vontade é um desperdício de energia, porque o pensamento está envolvido nisso. O pensamento é energia desperdiçada. A percepção nunca é. O ver não é um esforço determinado.
Não há eu quero ver, porém unicamente ver. A observação põe à margem o observador, e nisso não há desperdício de energia. O pensador que tenta observar arruína a energia. O amor não é energia desperdiçada, mas quando o pensamento o converte em prazer, então a dor dissipa energia. A culminância da energia da meditação está sempre se expandindo e a ação na vida diária se torna uma parte dela. Meditação é libertar a mente de toda desonestidade. O pensamento gera desonestidade. O pensamento, no seu esforço para ser honesto, é comparativo e, portanto, desonesto. Toda comparação é sempre um processo de fuga e então gera desonestidade. Honestidade não é o oposto de desonestidade. Honestidade não é um princípio, não é conformidade a um padrão, mas sim é a total percepção do que é. E meditação é o movimento dessa honestidade no silêncio. O dia começou nublado, sem luminosidade, e as árvores nuas estavam em silêncio na floresta. Através da floresta podia-se ver açafrão, narcisos e pequenos arbustos amarelos e brilhantes. Você olhava para tudo isso à distância e era uma mancha de amarelo em contraste com o gramado verde. Assim que se aproximava, você ficava cego pelo brilho daquele amarelo, que era Deus. Não que você se identificasse com a cor, ou que você se tornasse a expansão que preenchia o universo de amarelo, mas sim que não havia você a olhá-la, só a cor existia e nada mais. Não as vozes à sua volta, não o melro cantando sua melodia da manhã, não as vozes dos que passavam, não o carro barulhento que passava raspando em você na estrada. Isso existia, nada mais. E a beleza e o amor estavam naquela existência. A luz é uma coisa extraordinária. Quanto mais você a observa, mais ela se torna profunda e vasta. E as árvores,
eram apanhadas em seu movimento. Era surpreendente. Nenhuma tela poderia reproduzir a beleza daquela luz. Era mais do que a luz do sol poente, mais do que a luz que os seus olhos viam. Era como se o amor estivesse na terra. Você via de novo aquela mancha amarela dos pequenos arbustos. A terra rejubilava. Você sabe, não existe realmente amanhã. O amanhã foi inventado pelo pensamento, a fim de realizar suas fúteis ambições, seu preenchimento. O pensamento cria os muitos amanhãs, mas em verdade não existe amanhã. Morrer para o amanhã é viver completamente hoje. Quando você o faz, o todo da existência se transforma, pois o amor não é amanhã. Amor não é coisa do pensamento. Amor não tem passado nem futuro. Quando você vive completamente hoje, há nesse viver uma grande intensidade e na sua beleza, que não é tocada pela ambição, pelo ciúme ou pelo tempo, existe relacionamento não só com o ser humano, mas também com a natureza, com as flores, a terra, os céus. Nele há a intensidade da inocência. O viver, então, tem um significado completamente diferente. Você nunca pode se preparar para meditar. A meditação deve acontecer sem que você a busque. Se você a busca ou pergunta como meditar, então o método não só o condicionará mais, mas também fortalecerá o seu atual condicionamento. A meditação, em verdade, é a negação de toda a estrutura do pensamento. O pensamento é estrutural, razoável ou não, objetivo ou doentio, e quando tenta meditar com base na razão ou a partir de um estado neurótico e contraditório, projetará inevitavelmente o que ele próprio é e tomará a sério sua própria estrutura por realidade. É como um crente meditando em sua própria crença. Ele fortalece e santifica aquilo que, por medo,
ele próprio criou. A palavra é a representação ou a imagem, cuja idolatria se torna um fim. O som constrói sua própria gaiola, e o barulho que o pensamento faz procede dessa gaiola. E é essa palavra e seu som que separam o observador e a coisa observada. A palavra não é apenas uma unidade da linguagem, não é apenas um som, mas é também um símbolo, uma lembrança de qualquer evento, o qual põe em movimento a memória, o pensamento. Meditação é a total ausência da palavra. A raiz do medo é o mecanismo da palavra. Na luz do silêncio, todos os problemas são dissolvidos. Essa luz não nasce do antigo movimento do pensamento, não nasce também do conhecimento introspectivo, não é acesa pelo tempo, nem por nenhum ato da vontade. Surge na meditação. Meditação não é um assunto particular, não é uma busca pessoal de prazer. O prazer é sempre separativo e divisor. Na meditação, desaparece a linha divisória entre você e eu. Nela, a luz do silêncio destrói o conhecimento do eu. O eu pode ser estudado indefinidamente, pois varia de dia para dia. Mas seu alcance é sempre limitado, por mais extenso que o pensamento seja. Silêncio é liberdade, e a liberdade vem com a ordem completa. As posses nos possuem mais do que nós as possuímos. O castelo, a casa, os quadros, os livros, o conhecimento, eles se tornam muito mais vitais, muito mais importantes do que o ser humano. A tristeza da vida é essa, o vazio que tentamos preencher com todos os truques concebidos pela mente. Mas esse vazio permanece. Sua tristeza é o esforço vão para possuir. Dessa tentativa vem a dominação e a afirmação do eu, com suas palavras
vazias e ricas memórias de coisas que se foram e que nunca mais voltarão. É esse vazio e solidão que o pensamento isolante gera e nutre com o saber que ele criou. É essa tristeza do esforço vão que está destruindo o homem. Seu pensamento não é tão bom como o computador e ele conta unicamente com o instrumento do pensamento para resolver os problemas da vida. Assim, é destruído por eles. É essa tristeza de uma vida desperdiçada que o homem, talvez, só se torne consciente na hora de sua morte. E aí será tarde demais. Assim, as posses, o caráter, as realizações, a esposa domesticada tornam-se terrivelmente importantes e essa tristeza leva o amor embora. Ou você tem uma coisa ou a outra. Não pode ter as duas ao mesmo tempo. Uma gera o cinismo e a amargura, que são os únicos frutos do homem. A outra reside muito além de todas as colinas e florestas. A imaginação e o pensamento não têm lugar na meditação. Levam à escravidão. A meditação traz a liberdade. O bom e o agradável são duas coisas diferentes. Um traz a liberdade e o outro leva à escravidão do tempo. Meditação é estar liberto do tempo. O tempo é o observador, o experimentador, o pensador, e tempo é pensamento. Meditação é ir além e acima das atividades do tempo. A imaginação está sempre no campo do tempo. E por mais oculta e secreta que seja, ela agirá. Essa ação do pensamento levará inevitavelmente ao conflito e à escravidão ao tempo. Meditar é ser inocente do tempo. Negar toda moralidade é ser moral, porque a moralidade aceita é a moralidade da respeitabilidade. E eu receio que todos desejemos ardentemente ser respeitados, que é ser reconhecidos como bons cidadãos em uma sociedade apodrecida. A respeitabilidade é muito lucrativa.
e assegura a você um bom emprego e uma renda fixa. A moralidade aceita de avidez, inveja e ódio é o modo de vida da ordem estabelecida. Quando você nega totalmente tudo isso, não da boca para fora, mas com o coração, então você é realmente moral. Porque essa moral brota do amor e não de algum motivo de lucro, de sucesso ou lugar na hierarquia. Esse amor não pode existir se você pertence a uma sociedade em que você quer fama, reconhecimento e uma posição. Como não há amor nisso, sua moralidade é imoralidade. Quando você nega tudo isso do fundo do seu coração, então existe uma virtude envolvida pelo amor.